Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Primeiramente, muito obrigado aqui pela recepção, pelas palavras calorosas aqui do pastor Lindenberg. Depois pelo convite a estar aqui nesta manhã, participando com vocês aqui deste culto de gratidão a Deus, também pelo almoço que nós vamos participar juntos aqui. Isso é uma bênção para cada um de nós. Nós estamos, meus irmãos, uma manhã aqui, parece que todo mundo descontraído, nós obreiros aqui sem paletó, sem gravata, tá? É uma beleza, né? Gostoso. Isso é muito bom. Mas, e eu quero, meus irmãos, aqui nesta descontração e nesta simplicidade, trazer uma palavra. Ontem à noite eu estava em casa e eu me lembrei que eu tive que vir aqui hoje, então eu fui buscar um texto da palavra de Deus para nós estarmos meditando aqui. Então eu quero convidá-los a vocês abrirem as suas Bíblias lá na carta de Paulo, segundo ele escreve a igreja de Éfeso, aos Efésios, no capítulo de número 6. E nós vamos ler 4 versículos aqui, o 5, o 6, o 7 e o 8. Então, Efésios, no capítulo de número 6, versículos 5, 6, 7 e 8. Já está lá no nosso telão. Vamos ler ele todos juntos então. Vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Meus queridos, podem tomar assento, por gentileza? Eu quero começar aqui, meus irmãos, a minha prédica, aguçando um pouquinho a memória de vocês. E eu creio que todos vocês aqui, todos nós aqui nesta manhã, já ouvimos falar de Miguel Ângelo. Miguel Ângelo de Ludovico. Foi um italiano que nasceu em 1475 e faleceu em fevereiro de 1564. Portanto, 460 anos da sua morte. E ele foi, meus irmãos, um dos maiores criadores da história da arte aqui no Ocidente. Portanto, para nós, ele era italiano e nós está dentro do Ocidente. E ele foi um poeta, ele foi um pintor, um escultor, um anatomista e, além de tudo isso, um arquiteto italiano. A história diz algumas coisas que chamam a nossa atenção. A história diz que ele não apreciava a pintura e muito menos a escultura.
mas o seu esforço, a sua boa vontade, a sua dedicação, já marcou o seu nome com 21 anos de idade. Olha só que interessante. Vamos observando, irmãos, que nós vamos tirar lições daqui para nós. Com 30 anos de idade, ele já tinha produzido as obras de Pietà. Ele concluiu essa obra em 1499 e depois ele concluiu David em 1504. Isso ele estava com 30 anos. Logo em seguida, que ele já estava conhecido, o Papa Júlio II o convidou para ir a Roma e ali fazer alguns trabalhos importantes. O que Júlio II planejou? Que ele fosse fazer umas esculturas no teto da Capela de São Pedro, lá em Roma. E depois que ele pintasse com todo o seu talento, ele pintasse aquela igreja que era uma igreja pequena naquela época. Hoje não, hoje é uma monstruosidade de igreja. Mas pintura, meus irmãos, chama atenção, porque não era o seu forte. Ele não gostava daquilo que ele estava fazendo. Ainda mais pintar uma pequena capela para quem estava desmotivado, para quem estava desanimado. Ele não quis ir para fazer todo aquele trabalho. E ele quase desistiu. Ele quase disse para o Papa Júlio II: não, eu não quero largar a mão desse negócio. Mas o Papa incentivou tanto que ele acabou aceitando. Não sei se ele não quis dizer com respeito a alguma coisa, mas ele acabou aceitando aquela missão que o Papa lhe deu para fazer lá no Vaticano. Veja bem, meus queridos irmãos, a primeira lição que nós podemos tirar aqui dessa história é que ele começou a trabalhar. O que eu digo para você? Comece. Dê o primeiro passo. Que quando você começa e dá o primeiro passo, as coisas começam a mudar. Se você não começar, tudo vai continuar do mesmo jeito, como estava. Agora no finalzinho do ano, mês de novembro aproximadamente, os irmãos sabem que nós estamos no ano 2024, no ano do ID. E nosso propósito é colocar a igreja na rua. E isso já está acontecendo. E quando foi mais ou menos no mês de novembro, quando Deus me deu esse tema do ID, eu estava conversando com o pastor Tades, que os irmãos conhecem, a respeito do departamento de evangelismo. Saímos na rua, evangelizar. Eu voltava e disse para mim assim: pastor, mas nós não temos um departamento de evangelismo estruturado. Sabe o que eu disse para ele? Comece. Que a hora que você começar, vai aparecer. Meus irmãos, tudo é iniciativa nossa. Comece. Não fique parado. Faça alguma coisa. Principalmente como Paulo está dizendo aqui: se for para o Senhor, se for para Jesus, ofereça ainda o melhor que você tem. Mas comece. Hoje na sede, nós já estamos com aproximadamente 30 irmãos no departamento de evangelismo. E nós estamos só no mês de fevereiro. Então comece. Tem que começar, temos que dar o primeiro passo. E nós temos que ser incentivados por alguém que sejamos pela palavra de Deus, pelo próprio Jesus, o próprio apóstolo Paulo, que está nos ensinando aqui nesta manhã. O que aconteceu com Miguel Ângelo? Mesmo naquela
naquele desânimo, ele começou. E diz a história que à medida que ele ia pintando, que ele ia esculpindo, o seu entusiasmo aumentava. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Porque é só começar. Quem fica parado, meus irmãos, você fala, mas é difícil. Aí termina dezembro, as coisas estão do mesmo jeito se não estiverem piores. Aí começa. É o que nós temos que fazer. 4 anos depois, olha só, Miguel Ângelo, ele já tinha 400 obras pintadas, prontas. Olha só que coisa absurda, meus irmãos. Tem que começar. Nós temos que levantar e na obra do Senhor dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora, enquanto nós nos levantamos, enquanto nós estamos à rede, na cadeira de balanço ou assentados, o que nós estamos fazendo para Jesus? Nós não estamos fazendo nada. Miguel Ângelo, meus irmãos, ele mudou mais que uma capela, mas ele mudou a história da arte no Ocidente. Ele mudou a história da arte no Ocidente. Eu pergunto, e se ele não começasse? E se ele não fosse? A Europa, meus irmãos, e o mundo foram revolucionados por causa do seu trabalho. E diz a história, eu não conheço a história dele, eu li ontem à noite, que eu estou dizendo para vocês aqui. Ele mergulhou com tanta disposição que ele quase perdeu a saúde. Ele quase morreu, ficou debilitado. Ele trabalhava quase que 24 horas por dia. Imagina o Valdemar, para quem não queria, estava desmotivado, agora desta maneira. E quando ele estava com 37 anos de idade, os seus amigos não o reconheceram mais, tão desfigurado ele estava. Tanto que aquele homem dedicou-se e ele trabalhou em prol da arte. E eu estava pensando, será que nós estamos dispostos a fazer isso por Jesus? Prontos a fazer isso por Jesus? E alguém quis saber, meus irmãos, por que ele dedicou-se tanto nos detalhes daquela capela? E disse assim: isso aqui ninguém vai ver isso aqui. Sabe o que ele respondeu? Deus vai ver. Não faça, meus queridos irmãos, querendo mostrar para o homem, como Paulo está dizendo. Não faça querendo mostrar para mim. Aliás, eu pouco venho aqui por causa das minhas atividades. Mas não faça para mostrar para o pastor da sua igreja, para o ministério. Mas tem alguém lá em cima que está vendo aquilo que você está fazendo em prol do crescimento do reino de Deus. E é isso que importa, meus irmãos. O que importa é fazer para mim, mostrar para o homem. Aonde está o mérito nisso? Se Deus não está vendo, porque eu tenho um coração diferente daquilo que a palavra me ensina. Eu quero mostrar para o homem, mas eu não quero fazer para enriquecer a obra de Deus. Paulo está dizendo aqui no versículo 7 que nós lemos: servindo de boa vontade. Paulo não diz servindo de má vontade, mas ele diz servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. E não aos homens. Quando nós servimos, meus irmãos, ao nosso Deus de boa vontade, nós deixamos a obrigação de fazer de lado e passamos a ser voluntários naquilo que nós fazemos. Eu não faço porque o pastor mandou fazer.
mas eu faço porque eu sou voluntário na obra de Deus. Eu sei que eu sendo voluntário, Deus está olhando lá de cima, e as bênçãos dele estão sobre a minha vida. Estando sobre a minha vida, eu falo sobre a minha família, sobre o meu lar, minha esposa, meus filhos, porque Deus, Ele conhece o meu coração. Eu não faço por obrigação, eu não faço por dever, porque eu tenho que fazer. Eu sou obrigado a fazer, isso é obrigação, mas eu sou voluntário. Eu faço porque eu tenho desejo de ver a obra do Senhor Jesus crescer. Veja o que diz o versículo 6, que nós lemos aqui agora. Mas como servos de Cristo, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E eu pergunto, a vontade de Deus é que fique na cadeira do palácio? A vontade de Deus é que fique na rede? A vontade de Deus é que nós ficamos trancados entre paredes? Ou a vontade de Deus é que nós vamos proclamar o Evangelho lá fora para aqueles que não conhecem? É a vontade de Deus, meus irmãos, para nós. Nós o recebemos, o aceitamos exatamente para isso. Ser obrigado a fazer, ou fazer por obrigação. Meus queridos irmãos, respondam para mim. Que valor tem orar por obrigação? Você já parou para você pensar nisso? Que valor tem orar por obrigação? Que valor tem jejuar por obrigação? Que valor tem vir à igreja por obrigação? Que valor tem, meus queridos, contribuir na igreja por obrigação? Que valor tem ler a Bíblia, meus irmãos, por obrigação? Nós temos que deixar cair, meus irmãos, essa palavra obrigação na nossa vida, quando se trata da obra do Senhor. Mas eu tenho que ser voluntário. Por que eu leio a Bíblia? Porque eu amo o meu Senhor, eu tenho que conhecer a sua palavra. Por que eu contribuo na igreja? Porque a igreja precisa, nós temos que trabalhar, temos que ir para frente. Por que eu oro ao Senhor? Porque eu creio nele. Agora, quando eu faço por obrigação, que valor tem isso, meu querido irmão? Será que nós não estamos perdendo tempo quando nós estamos fazendo tudo por dever, tudo por obrigação? Vejam, meus queridos, que esses conselhos do apóstolo Paulo, eles mexem com o meu comportamento. Porque a partir do momento que eu passo a entender que eu tenho que ser voluntário em tudo aquilo que eu faço, por amor à obra de Deus, mexeu com o meu comportamento, que eu mudei. Eu mudei de alguma maneira. Agora eu não faço mais. Eu vou à igreja porque eu amo o Senhor. Eu vou na igreja porque eu sou coluna da casa do Senhor. Eu vou à minha igreja porque eu quero ajudar o meu pastor. Eu quero estar do lado dele. Pessoas estarão entrando ali que vão precisar de uma palavra. Por isso eu vou. Isso é voluntariedade. O assunto, meus queridos, que Paulo ele traz para nós aqui nesta manhã é a reciprocidade. É o superior e o servo. É o patrão e o empregado. Deus é o nosso Senhor, é o nosso superior, e nós somos servos. Não quero nem tratar do assunto patrão e empregado, porque o nosso assunto aqui é outro. Mas é o nosso Deus que é superior, e nós somos seus servos, e estamos aqui na sua casa para fazer a sua vontade. Vamos dizer, meus irmãos, que nós temos dois chefes. Importando tudo, nós temos dois chefes, um em cima e um aqui embaixo. Um é o nosso patrão, que nós
só a nossa alma, a nossa salvação. Deus não quer mais nada, Ele quer a nossa salvação. Por isso Ele produz dentro de cada um de nós uma mudança, uma transformação. O primeiro chefe que nós temos, ele tem interesse no lucro. Ele quer o nosso trabalho para poder vender alguma coisa e ganhar o lucro, e ele sobreviver. Agora veja bem, a diferença do segundo, que tem um interesse profundo pela nossa alma. Agora, numa resposta, meus irmãos, bem realista, a qual dos dois nós devemos mais dedicação ou gratidão? Você vai dizer, mas tem o meu patrão. Eu falei numa resposta realista. Realista. Se Deus é o superior, Ele é tudo, Ele está cuidando lá da fábrica do patrão, para o patrão ser o meu patrão. Essa é a resposta realista. O que me interessa mais, o meu patrão ou o meu superior que está lá em cima? Sem dúvida, a resposta realista é Deus, porque tudo está nas suas mãos, o controle de tudo está nas suas mãos. Eu queria que se todos nós crentes, trabalhássemos para o Senhor de boa vontade, conforme Paulo está dizendo aqui, agradar ao Senhor, fazer de coração, nós íamos descobrir que muitas das nossas dificuldades e muitas das nossas lutas iriam desaparecer. Você viu que receita, irmão? Que lição que o apóstolo Paulo dá para nós aqui em 4 versículos que nós acabamos de ler. A partir do momento que eu me conscientizar que eu sou voluntário de coração na obra do Senhor, muita coisa vai mudar na minha vida, porque Deus assumiu o controle e não sou eu mais. Eu deixo de me preocupar com o dia de amanhã, porque estou preocupado com o agora, com o presente. Se Deus cuidou de mim até aqui, Ele vai cuidar amanhã também. Não tenha dúvida disso. Quando nós agimos assim, meus irmãos, nós vamos ter mais amor, nós vamos ter mais compreensão, nós vamos ter mais paz, nós vamos ter mais dedicação, nós vamos ver mais salvação de almas, nós vamos ver mais batismo com o Espírito Santo, nós vamos ver mais pregadores cheios da unção do Senhor, porque nós mudamos e através de nós muitos mudaram por ver o nosso comportamento. Michelangelo, meus irmãos, ele faleceu há 460 anos atrás. Só existe dele memória. Mas as lições que ele deixou, o passado não conseguiu enterrar. É um dos artistas da arte, o mais conhecido, o mais falado. Você comprar um quadro dele, hoje tem que ser bilionário. Tá, é o valor daquilo que ele deixou. E nós temos nas nossas mãos, meus irmãos, a oportunidade de fazer como ele, de nos dedicar, ainda que eu não goste, eu sei que é difícil. Termino uma escola dominical, eu quero ir embora para casa. Não, eu tenho que ir para a rua evangelizar embaixo do sol. É isso que eu quero. Paulo diz lá em Romanos 7 que fazer aquilo que eu quero é fácil, o difícil é fazer aquilo que eu não quero. Quantas irmãs, meus irmãos, nós estamos vendo hoje que deixa o seu almoço preparado já em casa, no domingo, vem para a escola dominical, termina a escola dominical, vamos evangelizar. Meus irmãos, você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que na sua casa não vai ser bênção para a sua vida, para os seus familiares? Mas tudo, meus queridos, é uma questão de começar. Vamos começar. Os irmãos mais antigos aqui,
compramos esse terreno aqui numa casa que nós tínhamos aqui em cima. Um negócio assim que não dá para explicar até hoje. Uma casa aqui numa rua sem saída. O dono foi lá na igreja me procurar, querendo trocar com o terreno na avenida. Pediu uma quantia significante de volta e nós fizemos o negócio. Eles estavam enrolados com a documentação aqui desse terreno, e lá na sede nós temos o irmão Irineu, que é advogado. Ele falou para mim, manda eles trazerem o documento que eles têm e eu vou analisar. Ele falou, você pode fazer, isso aqui é, como dizem fora, uma mão com açúcar. Está tão fácil de resolver. Aí nós fizemos o negócio, arrumamos, passamos escritura direitinho. Quando nós começamos a construir, as paredes estavam altas, só que caiu tudo, veio chão para baixo. Os irmãos se lembram disso. Só que caiu tudo. Irmãos, para mim foi uma tristeza. Porque nós sempre trabalhamos com dificuldade. Dinheiro de igreja, bem administrado, com transparência. Perdemos tudo isso aqui. A vizinha do fundo aqui, se eu não me engano, já faleceu, era 15 indenização. Nós entramos com informada, ela perdeu. E nós construímos para ajudá-la num muro que abriu do fundo ali. Irmãos, eu vim aquele monte de tijolo caído aqui, um monte de concreto, eu caí, estou perdido, perdendo tudo. Isso não começa. Vocês estavam aqui hoje nessa igreja comigo? Olha que igreja bonita, isso aqui é porcelanato, sabe quanto metro desse piso aqui? É isso aí. Agora, hoje nós estamos aqui inaugurando o espaço de comunhão. Irmãos, tem que começar, tem que ir avante. Glória a Deus. Jesus é bom, eu dou da obra, ele que supre tudo. Mas precisa ter fé. Tudo isso, meus irmãos, porque nós mudamos a nossa maneira de pensar e agir. Tem que pensar, mas tem que agir também. Ficar de braços cruzados, que adianta você levantar se você não sai do lugar? Não é doente? Eu vou atuar no verso 7 novamente, dizendo: servindo de boa vontade ao Senhor, e não como os homens. Verso 8: sabendo que cada um receberá do Senhor o bem que fizer. Aleluia! Ele paga muito bem. Quando nós fomos, meus irmãos, lá para o Bema é o tribunal de Cristo. O grego é o Bema. Por que nós vamos lá? Lá não vai ser para julgamento dos nossos pecados. Por isso nós já estamos lá. Se estamos lá, porque passamos no teste. Mas lá vai ser para dar cada um segundo aquilo que você fez aqui ou deixou de fazer. O que me preocupa é exatamente isso, o que eu deixei de fazer. E lá nós vamos receber o nosso galardão. Aí tem crente que diz assim, crente mesquinho, viu? Ele diz assim, no nome dele: ah, mas só para eu estar lá já está bom. Para mim não dá, não. Eu quero estar lá, mas quero pegar um galardãozão. Quero pegar o meu galardão. Senhor, o Senhor está me dando vida, está me dando saúde, eu não trabalho. A hora que eu chegar aí, eu quero o meu galardão. É promessa dele, irmãos. Não estou sendo usado aqui, mas é promessa dele. Mas, 2 Coríntios 5, 10, se eu não me engano, nós vamos pegar, vamos buscar o nosso galardão lá. Agora, aí, para quem não faz nada, irmão? O modo, meus irmãos, como nós enxergamos as coisas, influencia
o nosso comportamento. Eu quero repetir isso aqui, porque eu achei muito interessante. O modo como nós enxergamos as coisas influencia o nosso comportamento. Muitas vezes, e por conta daquilo que nós estamos vivendo naquele momento, a nossa visão é distorcida. A nossa visão é distorcida. Vocês querem ver? Dois pastores de diferentes igrejas, eles se encontraram numa segunda-feira. Aí, pastor, tá tudo bem, tá? Você parece ficar triste. Sim, eu estou muito triste. Por que você está triste? Porque metade da minha igreja não veio no culto ontem. Eu fiquei muito triste que aqueles irmãos rebeldes, eu tenho ensinado tanta igreja para vir para os cultos. Metade da igreja faltou ontem. E cadê o motivo? Cadê a razão? Aí aquele que estava triste, mas eu estou, mas está tão alegre. Eu posso ir, eu estou muito alegre. Mas por que você está alegre? Porque metade da minha igreja veio. Era a mesma situação. Um olhava os bancos vazios e o outro olhava os lugares que estavam cheios do banco. Mesma situação por igual. Como é que você está aqui nessa manhã? Agradecendo a Deus porque você está vivo? Ou agradecendo por quê? Por outra coisa? A situação que nós vivemos no momento distorce a nossa visão. Pessoas, meus irmãos, que olham só para o que elas não têm. Você já viu gente assim? Que só olha para aquilo que ela não tem. Mora numa casa boa, tem um bom marido, tem um bom carro, tem dinheiro guardado, mas vive reclamando o dia inteiro, meu Deus do céu, o que você quer mais? Não, porque está faltando isso. Ué, mas peraí, o que você tem? Você não agradece? Não. Eu só reclamo daquilo que eu não tenho. Mas tem gente que pode viver assim. É complicado, meus irmãos. Sempre, meus irmãos, existe o lado positivo das coisas. E é no lado positivo que nós temos que olhar. Há um tempo atrás, aí, o tempo do presidente Bolsonaro, saiu um termo na mídia aí, dos negacionistas. Lembra disso? Tem gente que é assim. Só vê coisa negativa, mas o bom que está aqui. Não agradece. Então, vai orar. Não tem o que agradecer, mas tem só que pedir para Deus. Não agradece aquilo que Deus já deu. E fica só na oração, e outros vai ficar reclamando para Deus, porque falta isso, falta aquilo. Mas se aquilo que Deus já te deu, Deus te deu uma casa boa, você não queria casar, não casou, você não tem um marido bom, não está trabalhando, você não queria filho, Deus não te deu filho, você anda a pé, não anda a pé, você tem saúde, tem saúde, e por que não agradece por isso? Você já viu que aquele irmãozinho lá da roça, às vezes que anda com chinela havaiana, vem maçã no barro, lá de longe. Ele está sempre feliz, está sempre alegre. Por quê? Porque vive agradecendo a Deus, ele sabe dar valor para as coisas. E nós aqui da cidade, o meu carro quebra, o ônibus passa na porta da minha casa. Você não veio lá, o carro quebrou. Mas você não tinha ônibus, você não tinha dinheiro, mas você não veio, não, eu fiquei em casa. Tem duas pernas, você não mora 2 quarteirões da igreja, não podia vir. Estou cansado. Meus irmãos, comece. Quando você começa, você pode ver o fim. Mas se você não começar, você vai ver inércia na sua vida o tempo todo. Porque você nunca fez nada. E nunca vai fazer, porque está parado.
Então comece. A lição de Miguel Ângelo me levou a esse texto aqui, de incentivar os irmãos a começar. Não estou dizendo que vocês vão começar, mas vamos mais, irmãos. A obra de Deus é mais. Você não quer receber o galardão? Então vamos para frente. Vamos nos colocar em pé. No dia de hoje, nós queremos agora, nesse momento, nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Vocês já pensaram se o pastor Lindenberg não fosse como o Miguel Ângelo? Olha que igreja bonita, tudo limpinho, tudo arrumadinho, as cadeiras, tudo limposo, tudo limpinho. Se tivesse um pastor diferente aqui, que não ligasse para nada, chegasse atrasado no mundo, não soubesse pregar, não soubesse conduzir o rebanho, e não fizesse um espaço de recreação, hoje que nós estamos aqui, isso que eu estou dizendo, hoje nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Pastor, o que eu tenho que fazer? Agradecer, 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 e não pare de agradecer, porque é o que nós podemos fazer, porque nós estamos vivos e louvando ao Senhor com alegria. Deu trabalho para fazer esse espaço aqui? É claro que Deus deu trabalho, mas se não começasse, não ia terminar, é claro. Mas faltou dinheiro? Não faltou dinheiro. Faltou dinheiro? Não faltou. É assim de Deus. Não deve sentar lá na sede, pastor, nós vamos fazer isso agora. Eu preciso. Vamos lá, vamos atender os nossos irmãos do monte. Vamos terminar. Vamos fazer. Daqui fizemos a cozinha. Olha que bênção, meus queridos irmãos. Nós acabamos. E hoje nós estamos aqui para inaugurar. Comece. Que quando a gente começa, Deus está conosco. E Ele vai nos ajudar a inaugurar. E é o que nós viemos aqui para fazer hoje. Meus queridos, uma missão aqui nessa manhã abençoada de incentivo para vocês. E a minha palavra, que eu termino aqui, essa pequena, nós estávamos bem descontraídos aqui, e é isso mesmo. Comece. Não fique parado, se é que você está. Se você já começou, parabéns. Mas vamos ganhar alma para Jesus. Estamos no ano do ID. Domingo, nos domingos agora, principalmente no segundo domingo do mês, que é o culto de missões, nas congregações, você pega nossa rede social, as congregações nossas, todas, mandando, todas a maior parte delas, mandando foto dos cultos ao ar livre que estão sendo realizados. Os irmãos batendo de casa em casa, entregando um folheto, convidando para vir para a igreja. É isso que você faz, saindo do ídolo. Não sei se já começou quem não gosta. Ainda não, é. Comece. É a horta para hoje aqui. Vamos começar, meus irmãos. Vamos trabalhar. Nós estamos batizando 100 irmãos por ano. Que tal batizar 400, 500 irmãos? É o nosso projeto, irmãos. E nós estamos diante de Deus com esse propósito. Deus vai nos ajudar. Quando nós nos entregamos para Ele e somos voluntários para fazer esse obra. Então, meu querido irmão, Deus abençoe vocês. Cada um de vocês que vieram aqui nesta manhã, e vieram, eu sei que vocês vieram aqui para comer as duas comidas. A primeira foi entregue. A segunda, daqui a pouco nós vamos subir juntos lá. Vai ser uma bênção, tenho certeza. Eu não vi como ficou o espaço de recreação ainda. Vou ver daqui a pouco. Mas a primeira comida vocês comeram. Deixa Deus agora, meus irmãos. Comece agora a ruminar isso aí, no bom sentido, no sentido espiritual. Ruminar, trazer à tona tudo aquilo que você ouviu aqui nessa manhã, para promover o crescimento do Reino de Deus enquanto você estiver aqui nesta vida. Assim Deus nos abençoe.